Os Estados Unidos dão passos na direção certa, mas o bloqueio permanece. Publicado no novacultura.info em 16 de janeiro de 2025. Em 14 de janeiro de 2025, o governo dos Estados Unidos anunciou a decisão de 1. Excluir Cuba da lista do Departamento de Estado dos países que supostamente patrocinam o terrorismo. 2. Fazer uso da prerrogativa presidencial para impedir que ações sejam tomadas em tribunais dos Estados Unidos em face de ações movidas sob o título 3º da Lei Helms-Burton. E 3. Eliminar a lista de entidades cubanas restritas que designam um grupo de instituições com as quais cidadãos e instituições dos Estados Unidos estão proibidos de realizar transações financeiras, o que teve efeito em países terceiros. Apesar de sua natureza limitada, é uma decisão na direção certa e em linha com a demanda sustentada e firme do governo e do povo de Cuba, e com o chamado amplo, enfático e reiterado de numerosos governos, especialmente na América Latina e no Caribe, de cubanos residentes no exterior, de organizações políticas, religiosas e sociais, e de outros países e numerosas figuras políticas dos Estados Unidos e de outros países. O governo de Cuba agradece a todos pela sua contribuição e sensibilidade. Esta decisão encerra medidas coercivas específicas que, juntamente com muitas outras, causam sérios danos à economia cubana, com um efeito severo sobre a população. Este tem sido um tema presente nos intercâmbios oficiais de Cuba com o governo dos Estados Unidos. É importante notar que o bloqueio econômico continua em vigor e grande parte das dezenas de medidas coercivas que foram postas em prática desde 2017 para reforçá-lo, com pleno efeito extraterritorial e em violação do direito internacional e dos direitos humanos de todos os cubanos. Apenas para citar alguns exemplos, a perseguição ilegal e agressiva contra o abastecimento de combustível que Cuba tem o direito legítimo de importar continua. Continua a perseguição cruel e absurda dos legítimos acordos internacionais de cooperação médica de Cuba com outros países, ameaçando assim privar milhões de pessoas dos serviços de saúde e limitando o potencial do sistema público de saúde cubano. As transações financeiras internacionais de Cuba ou as de qualquer cidadão nacional relacionado a Cuba permanecem sob proibição e retaliação. Os navios mercantes que atracam em Cuba também continuam ameaçados. Por outro lado, todo cidadão, empresa e entidade subsidiária dos Estados Unidos de uma corporação desse país, está proibido de negociar com Cuba ou entidades cubanas, exceto por exceções muito restritas e regulamentadas. Assédio, intimidação e ameaças contra o nacional de qualquer país que pretenda negociar com Cuba ou investir neste país, continua a ser a política oficial dos Estados Unidos. Cuba continua sendo um destino que o governo dos Estados Unidos proíbe seus cidadãos. A guerra econômica permanece e persiste em colocar o obstáculo fundamental para o desenvolvimento e recuperação da economia cubana com um alto custo humano para a população, e continua a ser um estímulo à imigração. A decisão anunciada hoje pelos Estados Unidos corrige, de forma muito restrita, aspectos de uma política cruel e injusta. É uma correção que ocorre agora, à beira de uma mudança de governo, quando deveria ter se materializado anos atrás, como um ato elementar de justiça, sem reivindicar nada em troca e sem fazer pretextos para justificar a inação, se fosse desejado agir corretamente. Excluir Cuba da lista arbitrária de estados que patrocinam o terrorismo, o reconhecimento da verdade, a total ausência de razões para tal designação e o desempenho exemplar de nosso país no enfrentamento ao terrorismo devem ter sido suficientes, o que até foi admitido pelo governo dos Estados Unidos. Sabe-se que o governo daquele país poderia reverter as medidas adotadas hoje no futuro, como já aconteceu em outras ocasiões e como sinal da falta de legitimidade, ética, consistência e razão em sua conduta contra Cuba. Para isso, os políticos americanos muitas vezes não param para encontrar uma justificativa honesta, desde que a visão descrita em 1960 pelo então subsecretário de Estado assistente Lester Mallory, e o objetivo que descreveu de dobrar os cubanos através do cerco econômico, da miséria, da fome e do desespero. Eles não se deteriam nas justificativas enquanto o governo continuar incapaz de reconhecer e aceitar o direito de Cuba à autodeterminação, e enquanto continuar disposto a suportar o custo político do isolamento internacional causado por sua política genocida e ilegal de sufocação econômica contra Cuba. Cuba continuará a confrontar e denunciar essa política de guerra econômica, programas de interferência, desinformação e operações de descrédito financiadas a cada ano com dezenas de milhões de dólares do orçamento federal dos Estados Unidos. Continuará também pronta a desenvolver uma relação de respeito com esse país, baseada no diálogo e na não interferência nos assuntos internos de um e do outro, apesar das diferenças. Havana, 14 de janeiro de 2025. Do Grama. Obrigado por assistir. Não se esqueça de dar like, se inscrever no canal e compartilhar. Visite o novacultura.info para participar do nosso grupo do livro e assinar o jornal Rumos da Luta. Links na descrição.